Jornalismo Elite. Oi, bom dia. Um convidado especial, maravilhoso. Vou falar olhando para ele, assim, mais tranquilo. Não existe para mim um exemplo maior de compaixão do que vocês terem acordado hoje às 8 da manhã e estarem aqui. Agradeço do fundo do coração, ainda mais com tudo que está acontecendo hoje no país. É um dia em que todo mundo está atento. Só que é preciso também estar atento não só aos grandes eventos, aos acontecimentos políticos, a esse fla-flu que o país virou nos últimos anos. O que eu aprendi com essa experiência, que começou no dia de Páscoa de 2017, foi que as pessoas estão cada vez mais interessadas, pelo menos falando do leitorado da imprensa, do leitorado da mídia ou dos espectadores, em se informar sobre pequenas histórias, em se informar sobre o que as faculdades de jornalismo não ensinariam como notícia, numa história prosaica, numa história humana, numa história de alguém que passaria batido das páginas do jornal até recentemente. Como eu estava dizendo, isso aconteceu na Páscoa, no dia de Páscoa. Começou essa história, na verdade ela começa muito antes, né? Mais do que uma história de compaixão, acho que é uma história de curiosidade. Eu me mudei para São Paulo faz 14 anos, vindo do interior do estado, e sempre morei na região central. E cruzava muito com uma pessoa que tinha uma característica peculiar, tinha uma aparência física muito peculiar, e que era conhecida ali na região da Augusta como Fofão, porque era um homem que tinha injetado silicone e tinha o rosto bem projetado. E aquilo sempre me despertou muita curiosidade, esse era o sentimento. Assim, eu queria saber quem era aquela pessoa, eu sempre tive muita vontade de falar com ele, que depois eu viria a descobrir que se chama Ricardo, que viria a ser meu amigo, mas eu não tive coragem. Por muito tempo eu não tive coragem de abordar o Ricardo na rua e isso ficou só na curiosidade. A partir de um dado momento, quando eu já era jornalista, já trabalhava com isso, eu passei a parar o Ricardo toda vez que eu o via na rua. E a primeira vez foi num repente, assim, eu trombei com ele, eu estava ouvindo música muito alta e não estava olhando muito bem para onde eu estava indo, a gente trombou, eu levantei e pedi uma entrevista para ele, assim, a queima-roupa, levantei e falei, o senhor quer falar comigo, o senhor toparia me dar uma entrevista? E ele foi super educado, havia toda uma mística em torno dele, né? Por isso também eu me surpreendi, havia toda uma mística de que ele era uma pessoa violenta, de que ele era uma pessoa agressiva, que não lidava bem, uma pessoa que tinha uma esquizofrenia aguda, que de fato ele tinha, mas que isso impediu o convívio social e por isso ele era daquele jeito. E nesse dia eu pedi uma entrevista com ele e me surpreendi com a educação. Assim, ele foi uma das pessoas mais polidas que eu já tinha visto quando ele declinou a entrevista e falou: obrigado, eu sou muito humilde, eu não gosto de aparecer. E a partir de então eu publiquei nesse dia, eu contei numa rede social o que tinha acontecido e não sabia que anos depois isso ia voltar. Assim, a gente se cruzava mais algumas vezes na rua e eu sempre o abordava e ele era sempre educado, mas o nosso convívio era esse. Daí anos depois, agora, na Páscoa passada, eu estava almoçando na casa da minha mãe e uma pessoa que eu não conheço me mandou uma mensagem dizendo: o Ricardo está internado no Hospital das Clínicas. Eu não disse o Ricardo, eu disse o Fofão. Está internado no Hospital das Clínicas e ele está muito agressivo, ele está quebrando tudo, é você que é amigo dele. Daí eu meio não sabia o que dizer e falei: sim, eu conheço ele, eu tentei abordar, não sou exatamente amigo dele, você acha que eu consigo vê-lo? Ela falou: é só ir lá, que ele está lá como indigente, ele está lá como desconhecido. E nisso fomos, eu e minha mãe, que inclusive está aqui, fico muito feliz de vê-la, fico muito tranquilo de vê-la, Isabel, fomos para o Hospital das Clínicas depois do almoço de Páscoa. Entramos no Hospital das Clínicas, descobrimos que existe na estrutura do Hospital das Clínicas um dispositivo só para isso, assim, é uma coisa comum que as pessoas estejam lá sem nome, é uma coisa comum que as pessoas estejam lá sem nenhum tipo de informação e sem nenhum tipo de amparo, então isso é sistematizado, existe um lugar, existe um guichê, que é o que eles chamam da fila do mistério lá dentro, que são das pessoas que não têm nome. Então você vai e você só diz que você vai ver alguém que tem nome, você não precisa se justificar mais do que isso. Você vai tentar reconhecer o paciente.
Chegamos lá e de fato era ele, os dois com o coração na mão, sem saber o que ia acontecer. E ele foi muito afável. Ele foi muito afável, ele foi muito receptivo. Ele se apaixonou pela Isabel, que ele, depois a gente descobriu, via nela a mãe dele, que ainda era viva na época, por mais que estivesse com Alzheimer. E a gente começou a se ver com uma grande frequência. E se visitou muito, enfim, isso foi dar em um semestre de convivência. Eu fui visitar a cidade natal dele, encontrei os irmãos dele, e encontrei uma história que era uma terra devastada, assim. Não tinha vilão, era uma história em que todo mundo era sofrimento puro. Assim, ele tem um irmão que é colunista social, que é parecido com ele, que fez 25 plásticas como ele tem outro irmão que estava preso por tráfico de droga, a mãe que estava acamada com Alzheimer, que completou 78 anos no dia que a gente foi visitá-la. E a gente foi desvendando a história do Ricardo enquanto a gente se aproximava dele. Assim, cada vez tinha uma relação mais próxima, sem saber no que isso ia dar. Assim, era um investimento pessoal, não fazia parte do meu trabalho, eu tinha meu trabalho para pagar as contas, ainda tenho meus trabalhos para pagar as contas. Isso era um investimento pessoal que eu não sabia se eu ia publicar, como eu ia publicar, quando eu ia publicar. Não tinha pressa, não tinha nada, assim, não tinha certeza nenhuma. A gente estava fazendo mais motivado, primeiro pela curiosidade, foi uma curiosidade que virou uma alteridade, virou uma amizade. Assim, a gente passou a se importar com o Ricardo e o Ricardo passou a nos receber. A gente estabeleceu um vínculo. Eu não sei se eu chamaria exatamente de compaixão de novo, porque acho que compaixão eu penso numa coisa muito Santa Catarina, sabe? Uma santa que estava limpando leprosos e bebia o pus dos leprosos só para mostrar que ela se condoía. Não era uma relação de igualdade, assim, uma relação de eu sou ser humano e eu quero saber o que você é ser humano e eu quero saber o que foi sua vida. Que acho que, voltando agora, é justamente o que norteia essa nova vertente de jornalismo, que é muito bem-vinda. As pessoas são curiosas pela diferença, respeitando a diferença. Sem menosprezar a diferença, sem ridicularizar a diferença. A ridicularização foi uma ferramenta muito usada no jornalismo por muito tempo, sabe? A gente gostou de ler Rei do Camarote, a gente gostou de ler perfis que ridicularizavam as pessoas que eram diferentes. Hoje em dia acho que talvez haja uma onda, eu torço para que haja uma onda de abraçar a diferença, de tentar entender a diferença, justamente pelo que está acontecendo hoje, sabe? Estamos no meio de uma divisão, o país é um mar dividido e existe um movimento de pessoas que querem entender o que é essa diferença em vez de hostilizar essa diferença. Querem entender quem é a pessoa em situação de rua que injetou meio litro de silicone no rosto porque ela fez isso. Quer entender quem é a dona de casa de 32 anos que vota no Bolsonaro. Você não desqualifica a diferença, você não repudia a diferença, você tenta trazer a diferença para perto de si, admitindo que ela não é você. Daí a história do Ricardo estava caminhando muito bem, assim, ele estava... Enquanto ele ficou internado no Hospital das Clínicas, eles diagnosticaram, enfim, tiveram um segundo diagnóstico da esquizofrenia dele, conseguiram acertar a medicação e ele parecia mais calmo, assim, cada vez mais calmo, cada vez mais em controle da história dele, ele conseguia narrar os eventos como de fato pareciam ter acontecido, como as outras pessoas confirmavam, ele parecia estar muito bem. Foi nesse momento que a gente sentou com ele e falou: Ricardo, a gente quer contar a sua história, a gente quer publicar isso em algum lugar, a gente quer que as pessoas saibam quem você é. E durante esse processo, eu esqueci de dizer, teve a busca pela identidade dele para ele deixar de ser um desconhecido no hospital. Toda a comunicação dele no hospital era como desconhecido. Ele estava numa lousa em que todos os nomes dos pacientes da cirurgia plástica estavam. Ele estava na cirurgia plástica porque ele teve que extirpar um dedo porque estava com mias, ele tinha dado verme no dedo dele, uma infecção. E menos ele não tinha direito a um nome. Como ele não tinha direito a um nome na cidade, as pessoas chamavam ele de Fofão da Augusta, e Fofão da Augusta era o nome dele. Assim, ninguém sabia o nome dele. E essa busca envolveu falar com os familiares dele, envolveu um levantamento de documentos, até que a gente conseguiu encontrar uma certidão de nascimento e descobri que era aquilo mesmo. Ele tinha 59 anos, ia completar 60 em dezembro de 2017, e que o nome dele era mesmo Ricardo Correia. Daí, nisso, o hospital mudou a inscrição dele, ele ganhou um nome no Hospital das Clínicas, ele ganhou uma identidade,
e logo mais recebeu uma alta que era inesperada, quando ele estava ficando bem. Daí o Ricardo voltou para a rua. No que ele voltou para a rua, a gente continuou visitando. Ele morava numa pensão na Cracolândia, um lugar pesadíssimo, assim, que a vizinha dele é uma prostituta. E o vizinho do outro lado, no fim do corredor, é uma biqueira de crack. Eu já pensei, meu Deus, onde as pessoas fumam crack com a porta aberta 24 horas por dia. Então, e a vida dele voltou ao normal. Ele voltou a pedir dinheiro aqui na Paulista, na frente do Shopping Estado de São Paulo. Ele ganhava um dinheiro razoavelmente bom, conseguia pagar diariamente o hotel com R$30, mas ele estava sem os medicamentos, porque ele também se recusou a tomar. Isso não é culpa do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas encaminhou ele para um ambulatório, ele virou as costas e foi embora, mas ele voltou a estar numa instabilidade mental. Assim, tinha dias que ele estava bem, tinha dias que ele estava mal. E nisso a gente achou que a história disso, nesse ínterim, foram 6 meses. A história já tinha ganho um corpo suficiente, ele já tinha concordado várias vezes em momentos que ele parecia estar mais estável, em que a gente contasse a vida dele, e eu fui atrás de onde publicar essa história. Eu trabalho para a Folha de São Paulo, fixo, mas também publico em outros lugares, publico na Piauí, e procurei em muitos lugares, entre eles a Folha, a Piauí, o BuzzFeed, para ver quem tinha interesse nessa história, porque era uma história muito longa, ela era muito grande, enfim, qualquer um que porventura tenha aberto esse link sabe que é uma traulitada, assim, é horrível, dá vontade de sair correndo quando você abre, de tão grande que é. E foi uma negociação difícil, mas me surpreendeu que todos os lugares tiveram interesse, em maior ou menor ânimo e maior ou menor entusiasmo, todos aceitaram. E daí o BuzzFeed acabou publicando porque foi quem topou dar a história de uma maneira mais narrada como uma saga mesmo, não era um perfil impessoal de uma pessoa como foi proposta de outros lugares. Era uma saga de nós não sabemos quem é esse desconhecido, nós queremos descobrir, e nesse processo a gente acabou se aproximando de uma pessoa que a gente não esperava se aproximar e a gente não esperava na nossa vida. No que o perfil foi publicado, ele foi publicado numa madrugada de sexta para sábado, e meu telefone começou a tocar muito já no sábado e no domingo, que era o pessoal do BuzzFeed falando: tá dando muito certo, tá dando muito certo, tá dando muito certo. A gente não tinha noção do quanto tinha dado certo. Foi a matéria mais lida do BuzzFeed possivelmente em 2017, eu sei que até na época tinha sido, isso era tipo outubro, novembro. Muita gente respondeu, muita gente disse ter se sentido tocado, as pessoas começaram a compartilhar histórias que tinham tido com ele pela cidade, o que trouxe uma segunda narrativa, que é meio uma coxa de retalho, que era a relação do Ricardo com a cidade, assim, como era uma pessoa que era muito conhecida, ainda que ninguém conhecesse. Foi uma enxurrada de comentário, foi uma enxurrada de mensagem, mas eu me senti muito mal no primeiro dia. Estava com muito medo do que podia acontecer com ele. Então eu acordei às 6 horas da manhã do sábado e fui ficar com ele na hospedaria onde ele estava. E a gente ficou ele meio entendendo, meio sem entender, porque daí ele saía na rua, as pessoas começavam a querer fazer selfie com ele, começavam a abraçar, e ele estava embevecido, ele gostava muito, mas eu não sabia exatamente se ele entendia o que estava acontecendo. Porque uma das características dele foi sempre achar que ele era muito famoso. Ele dizia que a Michelle Obama tinha roubado o corte de cabelo dele, que os rostos dele estampavam as caixas de tintura vela do mundo inteiro, por isso a vela devia 7 bilhões de dólares para ele. Mas até nos momentos em que ele estava em maior contato com a realidade, ele lidava muito bem com isso. Ele gostava muito de receber atenção. Mesmo de gente que ele não conhecesse na rua e parasse, mesmo de gente que chegasse meio abruptamente, ele gostava muito. E nisso ele teve mais de novo. Ele estava sem tomar medicação por escolha própria. Ele teve mais um surto e as pessoas começaram a me avisar de onde ele estava. Por rede social, por Instagram, por Facebook, desconhecidos começavam a me falar
onde ele estava. Então um moço narrou uma passagem muito bonita de como ele estava no metrô Barra Funda e as pessoas foram abraçá-lo e foram dar dinheiro para ele, e ele agradecia e ele falava que merecia, ele falava, eu mereço isso. E algumas semanas depois ele não estava mais no centro, a gente não conseguia mais encontrá-lo, até que uma senhora que eu não conheço avisou que ele estava na Zona Norte, bem agressivo, no meio-fio de uma avenida grande ali da região. Isso era um sábado. Eu fui até lá, demorei um pouco para encontrá-lo, encontrei, ele estava em surto, ele me atacou com uma garrafa de vidro, foi um dos piores momentos, e eu liguei para o SAMU. O SAMU demorou muito, chegou e levou ele para o Hospital do Mandaqui, que é um outro hospital de referência da Zona Norte. E ele ficou lá internado um mês. Ele estava com uma infecção que precisou ser tratada e depois foi transferido para uma ala da psiquiatria. Nisso, quando ele já estava transferido para a ala da psiquiatria, ele teve uma embolia pulmonar e morreu. Foi meio de dezembro, eu estava fora do Brasil, minhas primeiras férias em 2 anos e meio, e eu fiquei sabendo justamente pela generosidade das pessoas que leram a matéria, e uma das pessoas era médica dele e falou, o Ricardo acabou de morrer. E daí eu tive que ligar para a família dele, à distância, e contar que ele tinha morrido e o que ia acontecer. Saber que só a família poderia liberar o corpo dele, a Isabel foi vê-lo, a gente foi vê-lo várias vezes, a última Isabel estava sozinha aqui, ela foi vê-lo na psiquiatria 2 dias antes disso acontecer. E daí a família dele tinha que cuidar dos trâmites, a gente não podia fazer nada, porque era uma questão legal. Mas teve uma segunda onda de muito apoio, assim. Teve uma segunda onda de pessoas se manifestando e de demonstrando carinho, de demonstrando contentamento com pelo menos ele ter tido um nome nessa internação final, porque por mais que ele tenha sido internado de novo como desconhecido, ele não tinha documento nenhum, ele estava tirando RG e CPF, a gente já tinha ido há pouco tempo para ter acesso a uma herança que ele tem, que são mais de 100 mil reais que ele nunca pegou, que ele não tinha interesse. Ele chegou no hospital e as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas tratavam ele pelo nome, que é uma coisa que me comove muito, saber que ele teve pelo menos um nome no final da vida dele, assim, se serve de algum alento, que não serve, ele pelo menos teve um nome no final. E no que ele morreu, vários veículos de imprensa que não se interessaram pela história inicialmente, ou se interessaram com um viés mais sensacionalista, publicaram notícia da morte dele, publicaram perfis dele, publicaram o que para mim é esperançoso, assim, mostra que nós queremos nos aproximar da diferença, nós queremos ter mais alteridade, nós queremos saber quem é o outro, sem necessariamente afastar o outro. As pessoas, existe um nicho de leitorado, um nicho de consumo de notícia e de produção de notícia agora, que é tratar a diferença com respeito, é informar sobre a diferença tratando ela com respeito. E isso é uma alegria imensa nessa história que é só tristeza, assim. É isso, ele foi tratado como uma pessoa digna. Poderia ter acontecido tanta coisa ruim, e não aconteceu, infelizmente não aconteceu. E para mim eu só consigo falar de compaixão, de alteridade, nesse aspecto, que é no aspecto da comunicação, que é o que eu faço, eu sempre fiz para viver. E minha visão é otimista, assim, minha visão é de que estamos assumindo uma postura de respeito à diferença, sem forçar uma aproximação com essa diferença. A gente quer saber quem é o outro, a gente tem uma curiosidade que é legítima e é bem intencionada, e são bons, é uma boa notícia no meio ao mar de más notícias que o mercado da imprensa passa hoje no Brasil. Eu acredito que seja um raio de luz. Se vocês quiserem eu continuo contando, mas eu queria que isso fosse um bate-papo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum comentário. Você, por favor. Eu queria saber o que você acha do jornalista participar da história, né? Eu acho que foi muito o que aconteceu no seu caso. Hoje a
maioria dos veículos tem uma função só de informar. E até outro dia vi uma reportagem na Nike mesmo, um fotógrafo que tirava foto de crianças que tinham pais drogados, né? E até onde isso também entra a ética, no sentido de você falar, está tendo uma situação que no fim, para você, vai gerar só um reconhecimento, mas para aquela pessoa que está naquela situação, não vai adiantar em nada. Então, você entender o que você acha dessa relação, que o jornalismo tem que ser meramente informativo, ou se um jornalista, ou um fotógrafo, ou quem estiver montando essa história, ela deve se fazer alguma coisa para aquela situação, principalmente em situações que são mais delicadas. Eu acho que é a pergunta de $1 milhão, acho muito bom. Acredito sim que haja espaço para um jornalismo mais personalista, um jornalismo em que o comunicador se insira, seja o videomaker, seja o fotógrafo, seja o repórter, ele se insira, porque acho que entra uma questão de honestidade. Se está na constituição da história, se está na trama da história, se você fez a história mudar, se você faz parte da história, eu acho que a omissão é uma falha. É você fingir que uma coisa é objetiva sendo que ela não é. Assim, é fingir que apareceu uma certidão de nascimento do Ricardo, sendo que fui eu que fui atrás, e você induziu aquilo. É até desonestidade intelectual com quem está consumindo a notícia, você omitir que você induziu aquilo. Por exemplo, tem notícias que são só objetivas. Abrir um buraco no metrô, no Largo da Batata. É isso, é só objetivo, não cabe. Mas sim, é um vício que algumas mídias têm de tudo precisar ser objetificado, sendo que as coisas muitas vezes são subjetivas, e isso gera uma narrativa diferente, isso gera uma resposta diferente, isso gera uma identificação diferente. Sem nunca também forçar a mão, entendeu? Você não vai querer fazer um relato em primeira pessoa sobre o julgamento do Lula. Você não importa no julgamento do Lula, né? Quem importa são aqueles atores, e você está lá como mero espectador, você está só reportando. Sim, acredito que seja sim uma retomada, estão acontecendo. Tem vários exemplos muito bons de matérias personalistas, e as dúvidas e as questões são as mesmas que passam pelo jornalismo objetivo. Assim, pode ser bem feito, pode ser mal feito, mas pode ser feito, existe alternativa. E quanto à sua segunda questão, que era de mudar a situação do retratado, idealmente a gente quer ajudar as pessoas que estão em uma situação. A gente não tem controle sempre disso. E foi uma questão muito grande nessa história. A gente não sabia o que ia acontecer se essa história fosse publicada. A gente não sabia se alguém ia se aproximar dele mal intencionado, querendo o dinheiro que ele tinha guardado. É uma coisa que você não tem controle. Acho que tem uma coisa de humildade também, de reconhecer que você não tem o controle, medir todos os riscos e potenciais coisas boas que podem acontecer, e assumir essa responsabilidade. Se uma coisa ruim acontecer, a responsabilidade vai ser em parte sua. Se uma coisa boa acontecer, a responsabilidade vai ser em parte sua. E você precisa ter resiliência de seguir adiante, independente das duas coisas. Responder caso você tenha feito uma coisa horrorosa, responder por ela. É uma obrigação de quem noticia. E não se deixar também paralisar se acontecer alguma coisa boa, seguir adiante, sabe? Agir como se nada. Acho que nos dois casos, seguir adiante. O importante é seguir adiante. Alguém mais? Oi. Vou tentar não dar uma palestra, tá? Mas é uma pergunta meio difícil. Eu acho que assim, a gente tem uma migração que tu estava falando, onde tu tinha uma mídia que teoricamente era um guardião, um gatekeeper, né, de uma verdade objetiva, que hoje a gente sabe que não é, que era uma versão e tudo mais. E aí hoje a gente vive com as mídias sociais esse modelo da audiência. Até tu mesmo falou, porque lá no BuzzFeed estava dando certo. O que é dar certo? É ter muita audiência, ter muitos cliques, ter muitos likes, muito engajamento, né? Isso é o dar certo. Sim. E aí, consequentemente, se torna um viés da forma como se produz conteúdo. Só que isso também tem todos os problemas que a gente está vendo agora, que é fake news e toda a questão, né, de que não necessariamente todas as pessoas estão interessadas em compaixão, também estão interessadas em discurso de ódio. O que seria, na tua visão, um caminho possível de uma terceira via que não é uma objetividade falsa lá, que é
uma instituição que a gente não acredita mais, nessa mídia objetiva. E também é a audiência, que a audiência também não tem maturidade para ter um tipo de discernimento. Seria o mínimo para pelo menos não causar danos muito sérios, né? Então talvez seria por essa linha que você está falando da compaixão, do interesse de comunidades. Como que tu vê isso? Acho que se eu tivesse uma resposta muito boa para isso, eu estaria dando consultoria, estaria milionário, assim, estaria no New York Times dando uma consultoria, mas talvez eu seja um pouco pessimista quanto a isso. Eu acho que sempre houve consumo de boatos, sempre houve consumo de verdade, sempre houve consumo de opiniões que são extremistas, e isso foi explicitado e facilitado por esse modelo de redes sociais. Assim, não acredito que seja a responsabilidade, em partes é a responsabilidade, na verdade, da mídia que transforma, o que é um processo que está em curso, né? O Facebook está começando a ser responsabilizado pelo que ele ajuda a alastrar de mentira e de notícias que mudam decisões, assim, que mudaram eleições. Acho que a mídia talvez tenha que se cuidar, sim, tenha que ter esse crivo de separar o que é verdade do que não pode ser comprovado. Que é muito gritante, né? Muito ridículo, tem coisa que só acredita quem realmente quer. Daí por isso eu acho que também eu questiono a eficiência dessas fake news, desses clickbaits. As pessoas já estão condicionadas, quem vai clicar ali já quer pensar aquilo, já compartilha. O que eu acho que a rede social e esse modelo de compartilhamento fez foi juntar iguais, assim, eu vou te dar o que você quer. Ele te oferece um consumo que você já teria de outra maneira. E se você quer um consumo odioso e um consumo inventado, é o que vai aparecer no seu feed, é isso que o algoritmo vai te alimentar. Se você quer histórias que são mais apuradas, mais próximas do possível da realidade, é o que você vai consumir, é o que você vai cada vez receber mais. Daí acho que a questão vai além, né? A questão vai mais da demanda do que da oferta. O que se quer consumir hoje de notícias? Assim, o que as pessoas querem? As pessoas querem fato ou as pessoas querem uma versão dantesca, que é Hillary Clinton a reptiliana, sabe? Que tem 400 anos, que é uma notícia que de fato foi fabricada. Não tem como ter controle, assim, por mais que eu acredite que a mídia tem um papel informativo muito grande, e os meios de comunicação, inclusive, coloco redes sociais como meio de comunicação aí, não acho que seja uma obrigação educativa de nenhuma dessas duas esferas. Assim, acho que não dá para educar as pessoas, não dá para fazer o que família e escola não fez. Então, sim, deve haver regulamentação, em suma, deve haver regulamentação, não se deve deixar correr mentira tão livremente, porque obviamente é mentira. E isso é a maior asset que tem na imprensa, mas também não acho que só a regulamentação ou só regras bem definidas vão fazer isso morrer. Isso é uma questão que as pessoas querem consumir. E talvez a gente tenha que respeitar que elas queiram também. Talvez a gente queira respeitar que as pessoas queiram falar que o filho do Lula é dono desse lugar, e dono do Itaquerão, e dono de tudo. É mentira, é comprovadamente mentira, é fácil de comprovar, mas se a pessoa quer acreditar numa mentira, acho tão impossível de executar quanto interferir em crença religiosa. Não é da nossa alçada. Eu queria discordar da parte que você falou que não é compaixão. Eu acho que tem, para mim, pelo menos para mim, meu conceito, são conceitos muito abstratos, né? Mas eu acredito que você fez foi bastante compaixão. Eu li o texto, aliás, parabéns, porque eu chorei litros. Acho que faz muito tempo que eu não tinha chorado litros em alguma coisa. Porque eu lembro de eu mesmo ter passado e, tipo, ignorado, ou, enfim, na minha própria cabeça, ridicularizado de alguma forma. Bom, eu acho que eu não tive compaixão nesse caso, especificamente. Mas eu queria entrar um pouco por esse lado de compaixão do que é, não é, sobre essa característica tão necessária, né, como você estava comentando hoje. Você falou do Rei do Camarote, teve recentemente na Veja São Paulo também uma ridiculação de uma menina que veio... Andressa Salomone, que é a dona do Conjunto Nacional e estilista. É ela? Isso, essa. Eu comecei a ter vergonha, coisa que eu não tive quando eu li o Rei do Camarote, porque assim, olha, minha vida que fiz. Bom, eu queria comentar um pouco que assim, apesar da gente sentir em todos esses momentos que isso é extremamente necessário, a gente não consegue viver
viver com essa carga mental. Você pode fazer isso em todas as reportagens que você faz, é impossível. Foi uma coisa que te pegou uma história específica. Ou como o comentário que ela falou, se o cara faz esse tipo de reportagem para falar sobre drogas, imagina que ele for pegar todas as crianças e resolver, né? E for resolver o problema. Hoje a gente estava falando com alguém agora sobre uma empresa química, ele estava falando assim, o que eu faço é vender veneno, isso é difícil, porque no meu dia a dia, tal. E é realmente complexo. Quando você pega uma causa, você começa a expandir o seu momento de consciência. Se você trabalha numa agência de publicidade, você fala assim, o que eu faço é convencer as pessoas a comprarem mais sabonete para serem felizes, você sabe? E daí você começar a realmente explorar esses vários níveis, a sua carga mental começa a ser muito forte. Então, assim, é uma reflexão, tá? Eu não estou, pelo amor de Deus, não estou te pedindo para ter uma resposta para isso. Mas quando a gente fala sobre compaixão, é assim, como a gente consegue estabelecer limites, que a gente consegue realmente se envolver com as coisas de uma forma que a gente consegue manter a nossa sanidade mental diária. Essa é a minha dúvida. Se você tem algum tipo de insight, vai. Tá aí um exercício. Que foi uma coisa que foi muito mais, esse processo foi muito mais custoso para mim, mental e emocionalmente, do que eu achei que poderia ser. E muitas vezes eu perdi o controle, assim, eu perdi a estribeira, eu ficava muito mal, assim, a Isabel que está aqui ficou mal a nível de não conseguir sair de casa e precisar tomar antidepressivo por uns períodos, assim, você se pega imiscuído naquilo, porque passa a ser parte da sua vida, e é de verdade, não é de mentira, não é um filme que você está assistindo, aquilo tudo é verdade, parece um filme, não é um filme. O irmão dele está lá em Araraquara, é um colunista social pobre, que mora com a mãe, a mãe dele morreu, mora com a mãe acamada, nua, no meio de uma sala suja. É tudo verdade. Você está presenciando aquilo, existe uma troca, existe ser influenciado. Como manter a funcionalidade, porque é isso. E também, ao mesmo tempo, vamos ser práticos, assim, a gente precisa viver. Acho que é tentativa e erro. Acho que é um jogo de gato-mia. Acho que você vai tentando até não conseguir mais, você faz o que você consegue. E fazer o que você consegue pode ser qualquer coisa. Assim, fazer o que você consegue pode ser perguntar o nome de uma pessoa, pode ser ouvir uma pessoa na rua, pode ser... Você faz o que você dá o que você tem. Você sabe o que você tem. E daí você dá o que você tem. E pode ser da forma que for, assim, não cobrando o ativismo de ninguém, não estou cobrando... Mas se você tem vontade, você dá o que você... E qualquer coisa é válida. Assim, qualquer coisa é alguma coisa, é melhor do que nada. Não sou também idealista de achar que se você não está construindo casa na periferia com suas próprias mãos, você não está fazendo nada a respeito. Qualquer coisa é uma coisa. Assim, às vezes a intenção é tão grande quanto o gesto. Se você ter uma predisposição, já pode mudar alguma coisa, pode mudar o dia de alguém, pode mudar a vida de alguém. Tem um exemplo de um amigo meu que é tímido e está lá no fundo, que é o Alessandro. Levanta a mão aí, ó. Você está acostumado, professor. Alessandro Jamas é uma pessoa extraordinária, ele é professor de português e ele era amigo do Ricardo. Ele fez parte da trupe do Ricardo quando eles pediam dinheiro na rua, eles faziam encenações e tudo mais. E o Alessandro declamava poemas, ele é poeta. E numa dessas incursões ele estava aqui na Paulista com a Augusta declamando um poema do Fernando Pessoa. E ele parou e se sentiu atraído por uma mulher, pela simpatia dela, e declamou um poema para ela. E ela ficou muito comovida e falou: esse é o meu poema predileto, como você chama? Eles começaram a trocar ideia e ela falou: eu quero te ajudar de alguma forma. Em suma, essa mulher é uma artista plástica, uma mulher extraordinária, a Regina Romani, que ajudou o Alessandro a fazer faculdade enquanto ele morava na rua. Ele fez faculdade de letras enquanto ele morava na Praça Roosevelt. Ele sofreu discriminação de algumas pessoas que estudavam com ele, de outras ele teve apoio. E hoje em dia ele é professor de português da Fundação Casa. Graças a isso, assim, graças a um encontro, graças a uma boa vontade, graças a alguém que estava aberto, graças à determinação dele também, sabe? De fazer, em vez de tentar ganhar dinheiro só pedindo, ele mostrou o talento dele, sabe? Ele declamava os poemas que ele sabe e os poemas
que ele escreveu. Isso para mim é um dos maiores exemplos de estar aberto, assim, é querer deixar que as coisas aconteçam, é querer entender o outro em maior ou menor medida. Assim, para mim ele é um exemplo vivo disso. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu não sou jornalista, mas eu sou assistente social. Então a história me tocou muito profundamente, porque o Chico relata uma história. São 15 mil pessoas em situação de rua, segundo o último censo. Então são 15 mil biografias, são 15 mil histórias. E eu acho que, para nós, né, que trabalhamos em equipamentos públicos, eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial. Eu trabalho com pessoas que estão em surto, eu trabalho com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas. O que a gente pode fazer? A gente pode ficar atento também para as políticas que são construídas de forma massificada. Internar as pessoas de maneira forçada é uma prova de que não se está percebendo as biografias. Tem pessoas que não precisam ser internadas, que não podem e não devem ser internadas. Há outras pessoas que precisam de uma ajuda mais intensa, né? Então eu acho que a história do Chico também ajuda a gente a refletir sobre essa condição mais genérica com que vem sendo tratada as pessoas em situação de rua. Eu acho que não dá para se envolver com 15 mil pessoas com a intensidade com que você se envolveu, né, com o Ricardo. Mas há a possibilidade da gente, ao perceber isso na nossa cidade, a gente entenda que não se trata de uma política única, simplificada, que vai dar conta dessa situação. Nem todos usam crack, nem todos usam droga, nem todos fazem uso de álcool. Muitos estão doentes. E essas pessoas doentes precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de uma estrutura com hospitais, com profissionais humanizados, com profissionais que se preocupem de ligar para alguém. Então você foi encontrado porque você estava numa rede social. Esse trabalho é feito cotidianamente, né? Eu recentemente encontrei a família de um jornalista que não consegue mais ter contato com a família. Como ele foi jornalista, foi possível encontrar amigos dele que eles lembravam o nome, né? Então, uma cidade como a nossa tem produzido muita gente doente. Sim. Não está fácil viver em São Paulo. Agora eu fiquei curioso, quão profundo é o buraco? Assim, quanto você acha que falta de estrutura na cidade de São Paulo especificamente para... Os centros de acolhida, por exemplo, têm acolhido 200 pessoas. Isso é massificação. 200 homens num único lugar, sem atividade, sem que a gente possa ter profissionais suficientes para acolher essas histórias, para também oxigenar a nossa cabeça, porque não é fácil. A gente não vai resolver o problema. A gente vai continuar construindo o que a gente chama de territórios de exclusão, territórios de abandono, territórios de sofrimento. Você delimita onde essas pessoas estão, mas você não lida com o problema. Você não lida com o problema. E o investimento vem crescendo ou vem diminuindo nesse cenário? Diminuindo. Então eu acho que a sua reportagem tem nos ajudado diariamente a mostrar que é possível. Sim. O seu contato, eu também acho, adorei quando você disse que não é compaixão, que é relação. Eu também acho que é relação, acho que a compaixão ela é um dos instrumentos que motiva a pessoa a se relacionar com o outro, mas não é só compaixão. É uma ferramenta poderosa para nós, então eu estou aqui também porque sou sua vizinha, mas também porque acho que a sua história tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a forma como eu acho que a cidade deve ser percebida. Obrigada. E como você vê, agora eu estou realmente curioso, como você vê, o que você vê de alternativa, como a gente pode ajudar no aspecto maior, assim, o que nós podemos fazer de pressão e de lobby, o quê? É escrever para o seu representante, escrever para o seu parlamentar? Assim, vou responder com você, também a pergunta de $1 milhão. Claro. Se eu tivesse a resposta, talvez eu fosse secretária de assistência social. Eu não tenho uma resposta, né? Eu não sei responder isso. Mas o que eu acho é que tratar de maneira massificada, acreditar que respostas simples para problemas complexos vão ser a solução, não são. A gente está falando de uma heterogeneidade na rua, a gente está falando do que você disse, é uma diversidade.
A gente precisa compreender essa diversidade, ter disposição para olhar para essas pessoas, para além do seu vício, para além da sua loucura, para além da sua aparência física. Compreender essas histórias, eu acho que é um bom começo. Obrigada, Chico. Imagina. Alessandro ali no fundo. Então, só para costurar o comentário dela, eu morei também em centro de acolhida, né, no começo da jornada. Eu, inclusive, trabalhei em alguns projetos, não sei se você se lembra do antigo Atenção Urbana. Então, na verdade, eu concordo com você num ponto, né, que aquilo não dá para tratar de maneira massificada. Mas quando as ONGs elas mandam o projeto para a prefeitura, aquele projeto é lindo. Aquilo não diz que as pessoas vão ser tratadas de forma massificada. No caso do projeto Atenção Urbana, nós tínhamos 8 abordagens para fazer diárias de pessoas. Existia no projeto a questão da construção do vínculo, de conhecer a pessoa, de saber de onde ela vem, da compreensão da história individual da pessoa, né? E depois existia um trabalho de monitoramento, que seria o acompanhamento daquelas pessoas, inclusive já acolhidas no centro de acolhida, até que houvesse uma finalização e fosse a conclusão do caso, né? Era esse o termo técnico, a conclusão do caso do fulano, entorno familiar, ou a pessoa conseguiu o trabalho que hoje está mascarada na questão do trabalho novo, né? Que é um projeto de um sociólogo que está na SMARS, né? Junto com o Felipe Sabará, que é o secretário atual. E o que me impressiona é que um sociólogo está auxiliando para que a desigualdade social seja reproduzida, porque o filho do operário, ele já vai, a tendência já é que ele vá ser operário. Não existe a necessidade de que seja criado um projeto para forçar que uma empresa contrate ele como operário, porque ele já vem de uma família de operários. A tendência é essa. Então aí tem hoje o projeto Trabalho Novo. Aí estamos tirando as pessoas da situação de rua, dando um trabalho para a pessoa varrer a rua. E, na verdade, esses projetos lidos, eles são muito bonitos. Então nós não podemos culpar somente a prefeitura, e também não só as ONGs, porque não existe um trabalho efetivo de fiscalização do poder público sobre essas ONGs. Então o que nos resta, infelizmente, eu acho que é cada um fazer a sua parte. Porque eu tive a Regina Romani, eu tive o Chico, quando eu estava numa situação difícil o ano passado, que foi uma situação quase de despejo, né? Que eu cheguei a vivenciar por falta de aulas. Eu sou professor categoria O, então eu estava com poucas aulas, não estava conseguindo pagar o aluguel. O Chico contou a minha história, conseguiu umas ajudas de pessoas. Mas, poxa, se por um lado a gente não pode ficar esperando que apareçam anjos no caminho da gente toda vez que a gente estiver afetado, por outro lado, né, tem pessoas que precisam de cada um de nós que estamos aqui. Então, se cada um de repente, poxa, eu vou adotar aquela pessoa que eu estou vendo lá, não como o Chico fez, porque ele ainda tinha um trabalho, né, que era ligado a isso, vou fazer uma matéria, não sei o que vai acontecer, mas o trabalho dele estava envolvido. Mas e se fosse para ele tirar um momento da vida dele para fazer aquilo? Por curiosidade, será que ele teria feito? Será que ele teria feito? Então, vamos se perguntar, né, o que cada um de nós pode fazer por aquela pessoa que chamou a nossa atenção. Acho que concordo com você e acho que isso sintetiza muito também o que a Fernanda disse, é uma intenção, assim, é uma disposição, você prestar atenção para o assunto, é um recorte, é você dar mais poder para o assunto. Tem um moço ali no fundo.
dia. A tua história, na verdade, ela tem um paralelo muito com uma experiência que eu tive também, com uma pessoa que estava em situação de rua, e que, infelizmente, eu não consegui fazer parte da vida dessa pessoa até o momento que ela ia falecer, como você fez parte da vida do Ricardo. Então, quando eu li a tua história do Ricardo, eu fiquei muito envolvido emocionalmente, porque em algum momento eu me senti inválido por aquilo que eu experienciei com uma outra pessoa na mesma situação. Uma coisa que eu penso muito e que eu converso com os meus amigos é essa questão de saúde mental, né? Porque a gente sempre fica nessa, né? Tipo, por exemplo, a tua história, ela chega no fim e aí, o que a gente fez pela vida do Ricardo, né? Tipo, legal, você teve essa experiência com ele, hoje ele está projetado dentro de umas vídeos, as pessoas conseguem, enfim, ter acesso à história dele, a gente consegue estar aqui hoje refletindo sobre isso, mas, de fato, o que a gente faz pela vida dessas pessoas, entende? Porque no final das contas, a gente sempre está tentando encaixar a nossa vida e a vida dessas pessoas, sobretudo dessas pessoas que, enfim, em muitos casos, a gente sabe que os contextos são diversos, mas em muitos casos são casos de saúde mental, né? A gente está tentando encaixar dentro desse sistema que a gente vive. Nós temos o quê? A gente tem, tipo, um trabalho, pagar as contas, viver a nossa vida, entendeu? No fim das contas é isso, entende? Que a gente está tentando se encaixar e encaixar essas pessoas. E aí, enfim, dentro de outras coisas, de outras coisas que a gente já pôde ver, como a história da Denise da Silveira, o trabalho dela com doentes mentais, né? A gente vê que no final das contas as pessoas elas não vão ter a função social que todo mundo espera que alguém tenha. Então, assim, porque eu imagino que a tua, talvez, agonia com o Ricardo era tentar em algum momento estabilizar a questão de saúde mental dele e que ele tivesse uma progressão na vida, entende? Da mesma forma como você ajuda ele, da mesma forma como a gente ajuda as outras pessoas, entende? E isso acho que gera muita a sensação de impotência nossa, né? Porque a gente chega num paradigma que algumas pessoas, de fato, elas não vão ter essa progressão que a gente espera. Elas não vão funcionar nessa sociedade que a gente criou, entendeu? Sabe, de trabalhar e tudo mais. E aí, quando ela fala, o investimento vem caindo, né? Tipo, porque, de fato, a gente não liga para isso. A gente só vai ligar para uma pessoa a partir do momento que essa pessoa dá algum retorno para a sociedade, entende? De qualquer forma que seja, né? Mas, enfim, não sendo tão pessimista nesse meu discurso, eu imagino que essas pessoas, por exemplo, que o Ricardo tenha transformado na sua vida, como você disse, todo o envolvimento na vida da sua mãe, no que ele trouxe para mim, porque depois disso, depois de ler a sua matéria, eu comecei também a fazer mais pesquisa sobre essa questão de como a gente pode ajudar, e aí você chega em artigos que falam que, na verdade, para ajudar é isso, às vezes é você dedicar o seu tempo, você não vai dar o dinheiro, você não vai fazer nada. Você vai começar a perguntar, tipo, tem aqui o meu tempo disponível para você, entende? E aí vai da pessoa também saber se ela quer se relacionar ou não, mas enfim, você está disponibilizando uma parte da sua vida, do seu tempo ali para ouvir aquela pessoa e, enfim, estabelecer algum tipo de relação, né? E eu acho que, desculpa, eu acho que o mais importante disso tudo, então, e também não é para fazer um discurso positivo e tal, mas é o quanto que isso vai mudando, sabe? O quanto o Ricardo mudou, a experiência com o Ricardo mudou a sua vida, mudou a minha, mudou de todo mundo que está aqui, que viu essa matéria, entendeu? Porque, de fato, a gente vai continuar lidando com essas pessoas que são disfuncionais, sabe, dentro da sociedade. Elas não vão se encaixar dentro desse sistema que a gente tem, infelizmente. Achei muito bem dito, porque foi um dos dilemas maiores nesse percurso, foi justamente isso, assim, foi uma lição de humildade, foi quando você se dá conta que o que você deseja para a pessoa não necessariamente seja o que a pessoa quer, e você precisa respeitar o desejo da pessoa, porque não era uma questão de dinheiro, dinheiro ele tinha, não era uma questão de falta de auxílio médico ele tinha se ele quisesse, ele não queria, e isso foi da metade para frente, assim, nos últimos meses, uma questão que doeu muito, assim, porque você tinha um fetiche que é um pouco patronizador de achar que não, ele pode ter um salão de beleza, as pessoas estão a fim de ajudar, inclusive teve gente que queria ajudá-lo nesse sentido, a dar emprego, a ajudar com a estrutura de um salão de beleza. Ele não queria, e isso para mim é a alteridade no estado mais puro,
respeitar o que a pessoa quer, o que ela não quer. Ele não queria o dinheiro, ele não queria tomar remédio, ele não queria, talvez não fosse o bem que eu quisesse para ele, ou o bem que eu tivesse condicionado a pensar, entendeu? A colocar ele nessa caixinha justamente de pessoa funcional produtiva. E não era assim. Daí quando eu me forcei a aceitar o que ele queria, porque também foi uma coisa custosa, eu acho que trouxe uma paz e trouxe... A nossa relação melhorou, assim, não tinha mais a intenção de você não quer trabalhar, você não quer voltar aí para Neide, você não quer... Não quer, respeita, ele quer, a vida dele era aquela e ele era... Não sei se ele era feliz, mas ele era a vida que ele tinha escolhido, ele queria morar naquela pensão, ele queria pedir dinheiro na Paulista, era isso que ele queria, era a escolha dele. E tem uma grandeza muito grande, maravilhosa. Existe uma grandeza muito forte em respeitar a escolha das pessoas. Por isso, daí eu acho que entra a alteridade dessa história. Mas sim, eu concordo plenamente com o que você disse, é se dispor. Você se dispõe. Como a pessoa vai se apropriar daquilo, como a pessoa vai querer usar do seu tempo e da sua disposição, é responsabilidade dela. E você não tem direito nenhum de cobrar. Eu acho que são dois caminhos, né? Há o caminho isso de respeitar, e há o caminho também que a gente pensa assim, poxa, tentei ajudar, mas ó, tá vendo? A pessoa não quer ser ajudada, sabe? E a gente não entende exatamente isso. No final das contas, parece que a gente sempre está querendo encaixar a pessoa dentro daquilo que a gente acha que é melhor, né? Do bem que a gente tem para ela, que pode não ser o bem que ela tem para ela. Mas é reconhecer de novo a diferença, é reconhecer que pessoas pensam diferente, reconhecer que pessoas votam no Bolsonaro e elas têm motivos para isso, não reduzi-las a pessoas burras, que atualmente a minha grande aflição é essa, assim, é entender o que leva as pessoas a algumas escolhas políticas. Tinha um moço ali de camisa azul que tinha levantado a mão e atrás o Elton do Beagle. Eu queria falar, na verdade, assim, essa questão do tempo, eu acho que é um dos principais mesmo. A gente falar que assim, eu dou dinheiro, mas, cara, dinheiro não vale nada, assim, perto do tempo que a gente tem. Enquanto a gente passa o nosso tempo com outras coisas e pouco com essa. E um pouco do que você falou de... quando a gente faz um pouco, as outras pessoas começam a perceber e isso começa a virar uma onda, assim. Acho que no ano passado eu comecei a me preocupar muito mais com isso. Aí estou organizando alguns eventos e levando as pessoas para os lugares, facilitando isso para você. E aí eu percebi que a gente é pequeno demais para querer mudar o mundo, e aí às vezes a gente não pode querer mexer com todo o sistema, mas a gente pode fazer a nossa própria diferença e mudar as pessoas que estão à nossa volta. Então uma coisa que foi legal que aconteceu comigo, assim, foi no trabalho, eu sou o rapaz que vende veneno, a gente ela falou. Não, fui eu, só que você citou. Tá vendendo bem o veneno? Tá vendendo bem, então. E aí no próprio trabalho, assim, a gente estava no fumódromo, um cara chegou e falou assim, você que está organizando uns eventos pro pessoal de rua e tal. Eu falei, sou eu. Ele falou assim, poxa, super legal, eu coloquei para as metas de 2018 fazer mais isso. Então acho que é isso que a gente pode fazer. A gente despendeu o nosso tempo para poder se doar com outras pessoas, independente do que elas vão ser, ou do que elas querem, ou do que elas precisam, assim. É o simples fato de você se doar e acreditar que aquilo que você está fazendo vai fazer diferença para, independente do que se a pessoa quer trabalhar ou não. Assim, só de você olhar para a pessoa e sorrir, às vezes pode fazer diferença. É isso, assim, acho que sem querer ser liberal demais, a gente só é dono da gente, assim, a gente só consegue agir com o que a gente tem, nosso território termina no limite do nosso corpo. Assim. Eu queria acreditar que a gente consegue fazer mais, mas talvez seja mais prático. A última pergunta é do dono do cão, Amaro. Você é o dono do cão, né? Não? Então, eu trabalhei um tempo em São Francisco, né? E a gente faz uma indústria de homeless lá e tal, e fiquei dando curso lá para entender um pouco o que gerava isso. E eu acho que a grande diferença era que você não via pessoas, sei lá, subnutridas. Eu acho que tem muito que colocou a questão da escolha, assim. Pessoas que simplesmente escolheram não pagar $5.000 de aluguel em São Francisco e foram parar na rua. E tocam ali um sax, enfim, fazer alguma coisa. Então, criou-se uma plataforma lá onde mapeou as histórias de todos os homeless, e você podia entrar lá e você via a história e fazia, doava $1, enfim.
vários projetos. Tinha um que cada homeless virou um ponto de Wi-Fi, aí você dava $1 para ele, e eles, acho que a grande coisa é isso, assim, de até que ponto ele escolheu estar ali. E me dava a entender essa questão de, tipo, eu não vou pagar $5 mil para morar, vou morar na rua e pronto. Então, muitas pessoas escolarizadas, enfim, eu fiquei lendo nessa plataforma as histórias das pessoas e me parece que na América Latina, como um todo, a gente ainda tem muito para andar nesse sentido. Talvez muitas das pessoas não escolheram estar ali onde elas estão, elas têm problemas com álcool, enfim, não que os americanos talvez tenham até mais problemas quanto a gente, mas me parece que a questão da escolha, na nossa realidade, ela ainda está um pouco distante, e aí por isso talvez a gente tenha que conseguir ajudar mais, né? Mas foi muito interessante essa experiência de ver muita gente morando na rua, muita mesmo, assim, é impressionante, você se assusta, você está num país super rico e as pessoas, e São Francisco especialmente, ele não tem um inverno assim, cruel, né? Tem quase que a mesma temperatura o ano todo, então virou meio que uma indústria ali de homeless, a prefeitura paga lugares para eles dormirem, enfim, mas todo mundo é tratado sem indiferença, assim, acho que aprender a conviver com aquilo e não olhar, às vezes a gente passa e não quer olhar para a pessoa, mas o cara está morando na rua e pronto, assim. Mas talvez o que aqui nos incomode é você passar, a pessoa está sem nenhuma higiene, subnutrida, não consegue nem levantar do chão, assim, acho que isso é realmente muito forte. De novo, acho que o que você disse vai ao encontro do que várias pessoas disseram, o perigo da narrativa única, assim, o perigo da generalização, o perigo do coitadismo, o perigo é reconhecer que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história diferente e precisa ser respeitada como pessoa. Assim, primeiro precisa ser reconhecida como pessoa, que foi exatamente o que você disse, às vezes as pessoas nem olham. Assim, primeiro ser reconhecido como pessoa e depois respeitado a sua história de vida. Acho que no fim, se tem uma lição de moral nessa fábula, talvez seja isso, assim, cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que olhar para todos individualmente. Bom, agradeço muito a todo mundo que veio, imagino que estejam terminando aqui pelos movimentos de mão. Bom dia para todos e um bom feriado. Obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado a todo mundo. Mês que vem tem mais. Fiquem ligados na nossa newsletter, nossas redes sociais e até fevereiro. Tchau, tchau.